atrapalhar o professor. E desejar bom dia a todos. Hoje a gente vai iniciar o segundo dia do Equipós e também aos mini-cursos. Eu quero agradecer a presença de todos os participantes que vieram prestigiar o professor Douglas. Queria agradecer a ele também por ter aceitado ser ministrante. É uma satisfação para todos nós do evento. E falando um pouco sobre o professor Douglas, ele possui licenciatura, mestrado e doutorado em matemática pela Universidade Estadual Campinas, tendo cumprido seu doutorado um período de estágio na Universidade Autônoma de Barcelona, fez pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas e na Universidade Autônoma de Barcelona, obteve o título de livre docência pela Universidade Estadual de Campinas e atualmente é professor doutor na mesma universidade. Tem experiência na área de matemática, com ênfase em sistemas dinâmicos, atuando principalmente nos seguintes temas: teoria de bifurcações e sistema dinâmico descontínuo. O minicurso que o professor irá apresentar hoje e nos próximos dias será sobre o software matemática. Eu quero agradecer novamente ao professor Douglas e deixar a palavra com ele. Muito obrigado. Bom, então, agradecer à comissão organizadora do evento aí pelo convite. E, bom, enfim, o que eu vou discutir aqui com vocês, o software matemática, ele é algo que está presente na minha pesquisa diariamente, assim, eu trabalho muito com ele. Então, o que eu vou discutir aqui com vocês é mais uma questão de familiaridade que eu tenho com o software, do que propriamente um curso com os fundamentos, porque vocês sabem dessas coisas, a gente aprende fazendo. Tá? Então, o conhecimento que eu tenho do matemática aqui, e que eu vou tentar passar para vocês um pouquinho aí, para a gente começar, para vocês poderem começar a explorar mais esse software, é um conhecimento proveniente de prática e da utilização de matemática. Tá? Então, eu não sou nenhum expert, tem um monte de congresso aí que o pessoal convida o próprio Wolfram para estar falando sobre matemática, né? Mas aqui é um pouco diferente, eu vou contar daquilo que daquilo que é a minha experiência com matemática. Espero que, da mesma forma que eu pude aprender bastante e utilizo muito esse software no meu dia a dia, na pesquisa, espero que vocês também possam fazer uso dele e que ele venha aí a contribuir e otimizar a pesquisa de vocês, tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber do matemática, e para aqueles, eu não sei se todo mundo que está aqui tem vínculo com a Unicamp, é provável que a maioria sim. Um comentário antes. Se alguém tiver alguma dúvida, como eu vou estar mexendo no software, talvez eu não vou estar vendo o chat. Então, se alguém tiver alguma dúvida, apesar do microfone de vocês estar desligado, liguem o microfone e me interrompam, e a gente tenta sanar a dúvida, senão eu vou atrás e amanhã eu trago a resposta, ok? Os participantes podem, se quiser, botar no chat, aí eu posso estar repassando a dúvida para o senhor, pode ser? Pode ser. Então, eu não vou atrapalhar a organização de vocês. Pode fazer isso. Não, fale e daí alguém me interrompe. Certo. Tá, então, a primeira coisa que vocês têm que saber do matemática é que, para aqueles que têm vínculo com a Unicamp, cada aluno, cada docente, cada servidor da Unicamp tem acesso a uma chave individual de matemática. Tá? Então, esse daqui é o site onde você pode encontrar, eu vou colocar aqui no chat, onde vocês podem encontrar os formulários para solicitação dessa chave individual. Tá? Então, depois que vocês preenchem o formulário, entrem em contato aqui com o setor responsável do Unicamp, vocês recebem um e-mail e vocês têm acesso a uma plataforma do Matemática mesmo, onde vocês podem estar adquirindo essa licença, inclusive o link para o download
do software mesmo, tá? Então, você pode instalar esse software no seu computador, você adiciona a licença individual sua, nós temos aqui na Unicamp uma quantidade arbitrária de licenças, tá? Então, cada aluno que tem vínculo, cada pessoa que tem vínculo com a Unicamp tem direito a uma licença individual. Essa licença, ela funciona no seu computador e você não precisa estar conectado na rede da Unicamp para utilização. Existem outras licenças aqui que vocês podem encontrar também nesse site, que são algumas licenças mais simples, que vocês precisam estar conectado no VPN, por exemplo, para utilizar. Então, se você, professores, por exemplo, que têm um computador que está fixo, né, dentro da Unicamp, então não precisa gastar a licença pessoal nesse computador, porque daí pode usar essa licença que é coletiva, que basta estar conectado na rede da Unicamp para poder utilizar a matemática. Então, você tem uma licença que é para o seu computador, que é uma licença individual, que você pode instalar em uma máquina. Tá? E se você tiver alguma máquina que está fixa, você pode utilizar a licença de rede, que são essas duas aqui. Tá? Então, a hora que você abre, você coloca esse linkzinho aqui, ele já te dá autorização para utilizar o matemática se você estiver na Unicamp. Se você não estiver na Unicamp, quiser utilizar o matemática offline, você instala no seu computador e cadastra a sua senha individual que você tem direito também. Então, todos aqui da Unicamp têm acesso à matemática, aí todas as suas funcionalidades. E não é uma versão específica, tá? Cada atualização nova do matemática, você tem direito, o seu software pode ser atualizado. Tá? Então, o matemática aqui a gente tem sempre a última versão dele. Basta que você faça o download do instalador e instale no seu computador. Ok? Então, isso aqui é a primeira coisa importante a gente vai aprender um software, então é importante a gente saber que a gente tem acesso a esse software. Tem algumas versões de software semelhantes ao matemática que são gratuitos, né? Que, por exemplo, é o Sage Math. É um software que eu nunca utilizei, mesmo porque a gente tem a licença aqui na Unicamp, mas eu sei que ele é uma alternativa ao matemática, uma alternativa gratuita ao matemática, e que é mais ou menos, é parecido a forma de se trabalhar com ele. Eu vou colocar aqui. Muito bem. Então, isso daqui é a primeira coisa que a gente tem que comentar. A segunda coisa é que vocês podem utilizar a matemática para aprender um pouco, não dá para fazer muita coisa, mas para aprender e começar a desvendar um pouquinho de matemática, utilizando a plataforma virtual do matemática. Não é o Wolfram Alpha, tá? Que é da mesma companhia, da mesma empresa, né? Mas aqui vocês têm acesso também, depois de obtido essa chave, né? Depois de ter a Unicamp ter autorizado você uma chave individual de matemática, você pode acessar esse Wolfram Cloud, que é a parte do matemática que fica aí nas nuvens, né? Então, esse Wolfram Cloud, ele basicamente abre o notebook de matemática, o arquivo básico que a matemática gera como resultado para você se chama .nb, essa é a extensão, que é de notebook. Tá? Então, se eu falar notebook, estou falando do arquivo matemática gerada. Então, aqui, basicamente, você tem acesso a um notebook, a uma área de trabalho de matemática, e você consegue fazer as mesmas coisas que você faria no software desktop, você faz aqui nessa área. Então, aqui você tem para você entrar, e você vai colocar o seu e-mail institucional aqui. Eu estou com o e-mail antigo ainda, provavelmente, o e-mail institucional, e a senha que você cadastrou para obter a sua chave, tá? Então, se alguém já tiver a chave, já tiver feito esse cadastro e não
não tiver o software instalado, pode acompanhando a aula utilizando esse ambiente aqui. Então, eu cliquei nesse New Notebook, e ele abriu basicamente uma área de trabalho que é o que a gente vai trabalhar aqui, só que eu vou utilizar a versão desktop, porque daí eu utilizo a memória da minha máquina. Aqui a gente tem algumas limitações computacionais para fazer as contas, né? Bom, então, dito isso, a gente entra numa segunda coisa que eu gostaria de conversar, que eu gostaria de comentar com vocês antes, de fato, de entrar no software, que é mais ou menos como matemática funciona. Então, eu vou parar de apresentar e vou trocar a tela aqui. Janela. Eu vou abrir aqui o meu monitor de atividade, tá? Então, só para mostrar para vocês, o matemática, quando você abre o software, ele na verdade abre dois softwares, que é esse primeiro aqui. A princípio ele está consumindo mais memória do meu computador, que é, vamos dizer assim, o ambiente gráfico do matemática, é onde eu coloco as informações, onde eu coloco o input, eu recebo o output, eu consigo ver o que eu estou fazendo. Esse ambiente gráfico ele se chama notebook, né, e ele é basicamente um bloco de notas que te permite fazer conta. É uma calculadora, que você tem lá, tá? Mas é um ambiente de texto onde você coloca comandos, executa e ele te dá os resultados. Só que esse ambiente aqui, como eu disse, ele é simplesmente um ambiente gráfico, não é ele de fato, não é esse o software que faz a compilação de fato dos seus resultados. E esse cara aqui não faz conta. Quem faz a conta de fato, e você pode simplesmente trabalhar com esse ambiente que faz, desde que você tenha o seu código, né? Você pode programar um código para fazer determinada conta. Quem vai fazer de fato a conta é esse kernel. Desculpa, aqui, ó, esse Wolfram kernel. Tá? Então, assim que você abrir o matemática no seu computador, ele vai abrir dois programas. Um que é o ambiente matemática e outro que é o que de fato é o computador de matemática. Então, apesar dele estar ocupando pouquíssima memória aqui, isso porque a gente não começou a fazer nenhum tipo de conta, é esse cara aqui que vai ficar pesado, né? Conforme você for trabalhando em matemática e dependendo do que você pede para a matemática fazer, quem de fato vai guardar todas as informações, os dados e trabalhar com esses dados é o kernel do matemática, tá? Então, só para a gente saber, e em determinadas situações, se você já tem suas linhas de código, já programou o seu notebook, você pode simplesmente rodar esse kernel aqui para economizar a memória do seu computador, porque dependendo daquilo que você precisa fazer, isso aqui realmente fica muito pesado. Tá? Então, isso aqui é uma outra característica do matemático que é importante a gente levar em consideração antes de começar a trabalhar com ele de fato. Okay? Bom, vou fechar aqui. E agora eu vou apresentar de fato o software. Bom, então, como eu havia dito, o ambiente de trabalho do matemático ele é muito simples, tá? Ele é basicamente um bloco de notas aqui que te permite fazer conta. É uma calculadora, tá? Então, esse ambiente de trabalho aqui, a gente pode escrever nele aqui, mas a gente também pode estruturar ele de forma a criar uma apresentação ou criar uma apostila, alguma coisa desse tipo. Então, antes da gente começar a fazer a continha aqui, eu vou falar um pouquinho sobre como estruturar esse seu bloco aqui, né? Como transformar as células do seu bloco. Então, quando você começa a digitar alguma coisa, né? Ele cria automaticamente uma célula de programação aqui no matemática, né? Então, tudo que está nessa célula, o matemática entende como linha de comandos a serem executados, né? Daqui a pouco a gente vai ver como executar
essa linha de comando. Mas a gente pode transformar essa célula, vou colocar aqui introdução, pode transformar essa célula numa célula de texto, né, não numa célula de comandos. Tá? Então, para fazer isso, você pode selecionar a célula e o que você vai fazer aqui é apertar o Command ou o Alt e algum número, né? Então, conforme você vai variando o seu número, você pode criar títulos de capítulos, enfim, seções, subseções, etc. Tá? Isso, daqui a pouco a gente vai ver, vai permitir a gente estruturar a nossa área de trabalho aqui, e a fim de poder esconder determinados textos ou determinadas blocos de células. Tá? Então, eu vou criar um bloco de células aqui, que é a introdução, para a gente discutir um pouco sobre algumas características gerais aqui do matemática. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou comentar aqui é isso que eu acabei de falar, né? O command ou alt, dependendo do seu teclado aí, mais algum número de 1 a 8, permite transformar uma célula em texto. Tá? Então, vai ser um título, uma subseção ou um texto qualquer. Então, aqui, por exemplo, eu vou selecionar essa célula e vou colocar um command 7. Tá? Então, é assim que a gente escreve textos aqui no matemática. Tá? Então, eu vou colocar algumas outras informações aqui e a gente vai utilizar elas mais para frente. Tá? Então, para você executar uma célula com comandos de fato, o que você precisa fazer é selecionar, estar nessa célula e pressionar Shift Enter. Tá? Então, daqui a pouco a gente vai, por exemplo, 1 mais 2. Né? Isso aqui seria uma célula de comando e eu quero executar, esse é o meu input, eu quero executar para ver qual que é o resultado. Né? Então, o que eu tenho que fazer aqui é Shift Enter ou Return, dependendo do teclado que você está utilizando. Tá? Então, aqui a gente vê, é um comando que eu estou dando para matemática, né, um input de número 50 aqui, e ele está me dando um output, que é o resultado dessa conta. Né? Então, isso aqui é uma célula, eu tenho um comando dentro dessa célula, e eu tenho que executar esse comando, e para fazer isso, eu utilizo Shift Return ou Shift Enter, dependendo do teclado. Tá? Então, aqui eu estou colocando a linha de comando, esse ambiente gráfico acessa o núcleo do matemática, que é aquele outro software que eu tinha que eu mostrei para vocês, ele manda a linha de comando para lá, resolve e devolve o output aqui para mim. Tá? Então, é assim que a gente vai executar as células com comandos específicos. Okay? Eu vou apagar isso aqui. Outra coisa importante que a gente sempre tem quando a gente está trabalhando com programação é como inserir comentários no meu código de forma que o compilador não tente compilar isso que eu estou escrevendo. Né? Então, para fazer isso, eu utilizo esse ambiente aqui, ó, parênteses, asterisco, escrevo o que eu quiser escrever aqui dentro, o matemática não vai tentar compilar o que tiver aí dentro, e fecho, asterisco, parênteses. Tá? Então, isso aqui vai ser importante para a gente, principalmente para vocês, se vocês quiserem. Depois eu vou... Isso que eu estou escrevendo aqui, eu tenho um pouco mais organizado. Depois eu vou passar para vocês, vou deixar aí a organização do evento, e daí vocês podem mexer e colocar mais comentários para ajudar a lembrar aí o que está acontecendo, né? Então, isso aqui é interessante, daqui a pouco a gente vai usar também, que é para inserir comentários em células, de modo que o matemática não tente compilar, executar o que tiver aqui dentro desse ambiente. Ok? Para quem está programando matemática, um atalho interessante é esse daqui, o Shift Command D. Esse Shift Command D, ele inicializa uma nova célula, né? Então, por exemplo, eu estou escrevendo aqui 1 mais 1, 1 mais 1, né? E eu quero não quero resolver isso aqui, mas eu quero já criar uma outra célula de comando. Então, se eu coloco um Shift Command D, eu já inicializo uma nova célula, né? Então, as células, elas estão marcadas aqui, ó. Tudo que eu coloco, né? Se eu dou um Enter aqui,
eu não saio dessa célula, eu ainda fico nessa célula e posso colocar outros comandos. Então, quando eu executo essa célula, por exemplo, ele vai executar todas essas 3 linhas aqui de uma vez só, porque afinal de contas a gente está numa mesma célula, né? Então ele me dá os 3 outputs, né? Mas caso eu esteja aqui e eu não queira continuar escrevendo numa mesma célula, programando numa mesma célula, eu posso passar para outra automaticamente, e o que eu faço é o Shift Command D, certo? Que ele quebrou a minha célula aqui em outras, né? Então, a gente tem como passar para uma próxima célula. Né? Beleza. Então, isso aqui a gente vai usar, é bom saber. Esse command aqui, lembrando que dependendo do teclado, é o Alt, ok? Tudo bem, mas isso aqui é só um atalho. Se eu estou utilizando o mouse aqui, por exemplo, se eu clico aqui embaixo e começo a escrever, eu abro automaticamente uma outra célula aqui, ok? Um comando muito importante é o quit. Esse quit, um texto aqui, esse quit, ele apaga todas as definições da memória do matemática. Basicamente, o que ele faz aqui é reinicializar o kernel do matemática, o núcleo do matemática. Aquele software que eu tinha mostrado para vocês, que é o Matemática Kernel, né, ele guarda todas as informações do que você está fazendo, todas, tá? Então, quando você utiliza esse comando quit, o que ele faz é zerar as informações que estão contidas no kernel, né? Então, por exemplo, vocês devem ter percebido aqui, vamos executar alguma coisa. O meu output e o meu input está em 54. Isso significa que ele já tem 53 inputs guardados na memória dele. Tá? Então, ele está guardado lá. Para limpar tudo isso daí, eu utilizo esse quit. O quit, ele zera tudo que já tem na memória do kernel e a hora que eu executo novamente isso daqui, ele está limpando, ele demora um pouquinho para limpar. Mas a hora que eu executar, tá vendo? Apareceu o input igual a 1. Então, é bom a gente ficar atento a esse tipo de coisa, porque às vezes a gente abre um notebook de matemática, trabalha e guarda variáveis, A é igual a 3, e não sei o quê, papapá, fecha matemática. Só que a hora que você fecha esse cara aqui, ó, você aperta aqui no vermelhinho ou no xizinho, ele fecha simplesmente o ambiente gráfico, mas o kernel da matemática ainda tá ligado ali. Então, a hora que você abre um outro notebook, você não zerou o seu núcleo, ou seja, tudo que você já tinha trabalhado ainda está guardado na memória do matemática. E, às vezes, você vai começar a trabalhar e vai precisar utilizar algumas variáveis que você já tinha utilizado lá e já tinha atribuído valores, e não vai funcionar do jeito que você quer, né? Então, esse quit aqui é sempre bom a gente ter em mente a utilização dele para poder zerar, né? Para poder começar do zero e não ter nenhuma variável já atribuída aqui com algum valor atribuído. Ele é bom para você começar algo do zero, mas tem que tomar cuidado também, porque se tiver alguma coisa que você não quiser perder da sua memória, você vai perder se você utilizar o quit, porque ele de fato apaga tudo. Tá? Então tem um outro comando similar, que é o clear, e esse clear, ele permite que você limpe uma única variável. Né? Então o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu falo quando eu executo o meu símbolo A aqui, o output que eu tenho é o próprio A. Isso porque eu não tenho nenhum valor atribuído a essa variável, né? Mas se eu faço, por exemplo, A igual a 2, e a hora que eu volto a executar uma linha de comando que tem esse A, o output é igual a 2. Tá? Isso porque eu já atribuí, né, esse igual aqui, tem duas formas de colocar o igual aqui. O igual do jeito que eu estou colocando aqui, um único igual, o que ele está fazendo é pegando o que está do lado direito desse igual e atribuindo como valor ao que está do lado esquerdo desse igual. Então, o que está do lado esquerdo do igual sempre tem que ser um símbolo que já não tem nenhum valor atribuído a ele.
Então, aqui o A já não é mais A, o A já passa a ser 2. Ok? Então, por exemplo, eu quero usar o A agora em outro lugar, ele tem que ser um parâmetro, não pode ter um 2 atribuído a ele. Então, o clear permite que eu limpe essa variável. Tá? Então, o A agora não tem mais um valor atribuído. Uma coisa interessante que a gente tem que notar aqui é que, por exemplo, quando o A, sendo ele um símbolo, não tem nenhum valor atribuído a ele, ele fica nessa cor azul. Tá? A hora que você escreve o A na linha, ele tem uma corzinha azul aqui. Assim que você atribui algum valor ao A, ele já tem uma cor preta. Então, sempre que você vai usar variáveis, é bom você ficar esperto. Uma coisa é que você pode executar ela para saber se já tem algum valor atribuído, né? Mas você pode prestar atenção na cor que ela aparece na hora que você escreve, né? Se não tiver, se tiver preto, significa que já tem valor atribuído a ela, né? A partir do momento que você limpa essa variável, ela fica azul, né? E matemática funciona assim, de modo geral, né? Todo comando do matemática, ele sempre se escreve, a cor que ele aparece na hora que você escreve o comando é em preto, tá vendo? Por exemplo, o quit. O quit está preto. Se, por exemplo, você escreve esse quit de forma errada, vamos colocar o Q inicial minúsculo, tá? Então, esses caracteres que a gente colocou aqui, juntos, dessa forma, não tem função nenhuma no matemática. Então, quando alguma coisa não tem alguma função, ou seja, não tem alguma pré-definição já atribuída a ela, ela se escreve em azul. Tá? Então, isso aqui também é uma outra forma de você tentar identificar erros. Né? Você escreveu um código gigante aí, uma contona, e não está funcionando. Então, dá uma olhada se tem alguma coisa que deveria estar em preto, está em azul, porque provavelmente você, se estiver em azul, é porque você está errando a forma de colocar esse código. Tá? Bom, então, isso daqui é só uma pequena introdução dessas, vamos dizer assim, né, da parte mais básica, para a gente começar a escrever alguma coisa no matemática. Então, vamos trabalhar agora. Matemática, esse bloco de notas aqui, esse notebook, ele é basicamente uma calculadora. Né? Então, vamos dar uma olhada nas operações básicas, como fazer as operações básicas nessa calculadora. Né? Então, eu vou copiar aqui, para não ficar escrevendo muito, e vou colocar aqui para vocês. E vamos falando de cada vez. Né? A soma funciona de maneira, a gente já fez aqui algumas, de maneira bastante óbvia. Né? Então, o mais, esse mais é o mais do teclado mesmo, né? 1, por exemplo. Então, você pode fazer isso, somar coisas, somar variáveis, somar funções, utilizando o símbolo de mais aí do seu teclado. A subtração funciona de maneira semelhante, né? Só utilizar o tracinho, o menos aí do seu teclado. A multiplicação tem duas formas de se fazer a multiplicação. Ou você pode utilizar o asterisco, né? 5 asterisco 2, por exemplo, e realiza a multiplicação. Ou você pode utilizar um espaço. Tá? Aqui, do jeito que ele aparece, isso é por causa da versão da matemática. Então, ele está colocando esse xzinho aqui, ele está colocando vezes. Mas isso não fui eu que coloquei, ele colocou automático. A única coisa que eu fiz aqui foi dar um espaço entre o 5 e o 2. Ele coloca esse xzinho aí automaticamente. Tá? Então, o espaço também funciona como multiplicação aqui no matemática. Tá? O ponto, a gente vai ver mais para frente, que também funciona como multiplicação, mas não é para multiplicação de escalares, não é para multiplicação de número. O ponto funciona para multiplicação de matriz, vetor, etc. E a gente já vai discutir isso daqui e aqui. Tá? Mas então, para multiplicação numérica ou de funções, né, tem duas funções reais aí, eu preciso sempre ver qual que é a imagem. Né? Se a imagem for em números reais, ou mesmo complexos, por exemplo, você deve utilizar essa multiplicação aqui usual. Ou é o asterisco, ou é um espaço. E a divisão, você pode utilizar a barra, tá? Para indicar, né, numerador aqui e denominador do outro lado. Aqui é importante frisar
que o matemática, ele segue a hierarquia padrão aí de parênteses, tá? Então, você tem que colocar as coisas aqui no matemática da forma como você colocaria no papel, tá? Então, por exemplo, se eu faço 1 mais 6 dividido por 3, isso daqui ele está enxergando como sendo 1 mais 6 terços, tá? Se eu quero 1 mais 6 dividido por 3, então eu preciso trabalhar com parênteses, ok? Então, é bom saber que aqui a gente tem a hierarquia de parênteses usual, tá? Usual no sentido, aqui não se utiliza chave, colchete para delimitar, com esses delimitadores, tá? São sempre parênteses para delimitar as contas que a gente tem que fazer. Ok. Uma outra coisa importante de saber é que o matemática ele trabalha muito com símbolo, né? O matemática ele é uma calculadora simbólica. A gente vai ver daqui a pouco ele fazendo coisas desse tipo, né? Então isso significa que eu posso, né, trabalhar com símbolos aqui, por exemplo, A mais B dividido por A, né? E existem algumas outras, por exemplo, eu poderia dar um simplify aqui, né? Ele também funciona com o expand. Ele também ele consegue manipular algebricamente expressões simbólicas aqui. Isso aqui a gente vai ver daqui a pouco, algumas coisas desse tipo, tá? Mas existem alguns símbolos, né, que ele tem valores pré-definidos já para esse símbolo, que vocês podem imaginar quais são, né? São as nossas constantes. Eu vou chamar de números especiais aqui, né? Então, por exemplo, o π, quando eu escrevo π dessa forma, P maiúsculo e um I do lado, isso daqui já tem um valor numérico associado a esse símbolo aqui na matemática, que é o valor do π que a gente está acostumado, né? Então, a hora que eu executo essa linha aqui, por exemplo, ele coloca esse π aqui, a letra grega, tá? Mas essa letra grega aqui, ela tem um valor numérico associado a ela aqui na matemática, na memória do matemática. Tanto que a gente, daqui a pouco a gente vai ver, a gente pode pedir aproximações do π, etc. Tá? Mas a gente pode, por exemplo, calcular o seno desse cara aqui, ele vai me retornar, de fato, o seno de π. O E é a base do logaritmo natural, né? O número de Euler aqui. Então, a gente não pode utilizar nem π e nem E como variáveis, porque não são variáveis, eles têm valores atribuídos a essas letras aqui já. E o I, por exemplo, o I é a unidade imaginária, né? Então, quando eu coloco o I maiúsculo aqui, eu obtenho esse izinho aqui, que é a unidade imaginária. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Olha, tem um monte de pergunta aqui. Bom, depois eu dou uma olhada com calma e vejo aí. Acho que era em relação ao Shift Alt D. Aí uma pessoa respondeu que o Alt Enter funciona também. Não funcionou o Shift Alt? O Shift Alt D não funcionou. Ele estava usando o Wolfram Cloud. Tem outra comando? Será que pode ser que no Cloud não funcione? Eu achei que funcionava. Ele disse que deu certo. Funcionou o Shift e Ctrl D. O meu é o Command, o Shift Command D. É que o Command aqui do meu teclado, em geral, é o Alt. Mas, enfim, então, para um teclado aí, Shift Ctrl D, tá? Então, se não tem um Command, é o Ctrl. Beleza, obrigado, Pablo. Ok. Tá. Então, vamos lá. Uma coisa que eu ia perguntar, vocês estão conseguindo enxergar direito o notebook aqui? Porque às vezes fica pequeno. Se precisar, vocês comentam, eu aumento a fonte aqui, ok? Bom, então, comentando um pouco sobre as operações básicas, esses símbolos especiais, esses números especiais, vamos falar um pouquinho sobre as funções elementares aqui no matemática, né? Então, vamos fazer potenciação, radiação, funções trigonométricas inversas, logaritmos, etc. Tá? Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso, para a gente poder usar mais para frente, né? Então, primeiro que eu
vou comentar aqui são as funções de potenciação e radiciação. Então, para fazer a potência de determinado número, a gente utiliza esse chapéuzinho aqui. Okay? Então, 2 elevado a 5. Né? Por exemplo, se eu estou num ambiente simbólico, A elevado a B aqui, o output, de fato, é a potência de A por B. Tá? Aqui, de novo, funciona também com respeito a parentes, né? Tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, se eu quero colocar 2 elevado a 5 mais A, então eu preciso colocar esse 5 mais A em parênteses, porque senão ele não vai entender. Né? Então, não é todo mundo que está depois do chapeuzinho que vai na potência da minha base. Eu preciso delimitar a minha potência aqui com parênteses quando existe a necessidade. Né? Professor, Oi. a Marisa está perguntando se esses comandos são case sensitive. Sim, são. Você diz esses comandos aqui não, né? Mas você diz aqui, né? O pi, o e e o i, né? Eles são, sim, você tem que tomar cuidado. Por exemplo, boa pergunta. Os comandos do matemática, em geral não, todos os comandos do matemática iniciam com a letra maiúscula, tá? Então, por exemplo, quit, o que tem que ser maiúsculo? Eu tinha mostrado o exemplo de que eu coloquei o Q minúsculo, não tinha funcionado, né? O clear, o C tem que ser maiúsculo. A gente vai ver as funções aqui, por exemplo, raiz quadrada. O S tem que ser maiúsculo. Se eu colocar minúsculo, não vai funcionar. Então, por exemplo, se eu coloco um S minúsculo aqui, ó, dá uma olhada aqui, o SQRT ficou azul. Isso significa que não tem nenhum comando associado a essa string aqui. Tá? Então, de fato, eles são... faz diferença você colocar maiúsculo ou minúsculo. Em alguns outros comandos, né? Então, a regra sempre começa com a letra maiúscula. Mas isso não significa que o que vem na frente são todas letras minúsculas. Por exemplo, então, aqui é a raiz quadrada. Né? Então, o comandinho para a raiz quadrada é SQRT com S maiúsculo. Tá? Mas, por exemplo, a gente tem a raiz cúbica. E a raiz cúbica tem esse C maiúsculo e o R maiúsculo. Então, em geral, quando são duas palavras juntas, né, cube root, por exemplo, então, cada uma das palavras tem a letra maiúscula. Mas é uma boa pergunta aí, porque, em geral, o pessoal erra aí. Então, por exemplo, a raiz cúbica, eu utilizo esse comando aqui. De maneira mais geral, a raiz enésima de determinado número é esse surt. Então, você tem raiz enésima de 2, ou também você pode trabalhar com uma potência fracionária, né? Por exemplo, 2 elevado a 1 sobre n. Ok? Então, a potência, basicamente, a gente utiliza esses comandos em geral, mas a potência desde que você tenha as regras da base aí, tudo certinho. Então, um comando, uma observação, né, por exemplo, 2 elevado a 5 vezes A, né? Então, aqui tem que tomar cuidado, apesar de ter uma multiplicação aqui, eu preciso identificar esse cara aqui como sendo um único número, né? Então, eu preciso colocar entre parênteses, como sendo uma única potência. Então, cuidado aí, e pode abusar nos parênteses aqui para não ter problema na sua conta. Então, se eu quero uma potência com mais de um número aqui, né? Então, eu preciso colocar parênteses. Isso não significa, por exemplo, que se eu fosse colocar um 32 aqui em cima, tem 2 caracteres, né? Eu preciso colocar um parênteses. Não, não é a quantidade de caracteres, né? A quantidade de símbolos com significado distinto, né? Por exemplo, 32 é um símbolo, um único símbolo do matemático que representa o número 32. Então, na hora que eu faço essa potência aqui, de fato, ele está enxergando o 32 como sendo a potência do 2, tá? Então, não é a quantidade de caracteres, mas a quantidade de símbolos, de comandos que eu estou colocando aqui em cima. Ok? Então, isso daqui basicamente são as funções envolvendo aí potência e raízes. A próxima
falar um pouquinho sobre as funções trigonométricas. Seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente. Então, observe aqui, né? As funções trigonométricas, da mesma forma, elas têm a forma de se escrever, ela é a forma usual, com a diferença de que a primeira letra tem que estar em maiúsculo, senão tem que ser maiúsculo, senão a matemática não entende aqui o que você está colocando, né? O domínio, o argumento aqui dessas funções estão em radianos, né? Então aqui eu estou usando de fato o π, né? O signo especial que eu tinha colocado aqui em cima, né? Então, seno de π sobre 4. Né? Então ele está retornando de fato o seno de π sobre 4. Ou 45 graus, né? Se alguém preferir, né? Mas aqui o padrão é você colocar o ângulo como sendo de fato um número real, radianos, né? Então, cosseno de π sobre 4, tangente de π sobre 4, aqui são as outras funções, secante de π sobre 4, a cossecante de π sobre 4 e cotangente de π sobre 4. Então, a observação que eu tinha feito, o domínio das funções trigonométricas é sempre em radiano. No entanto, a gente pode utilizar um comando, né, um degree, como uma unidade de ângulo, para trabalhar com ângulos em graus. Então, por exemplo, né, o 45 degree aqui, o valor atribuído a esse cara, né, quando eu coloco 45 e escrevo esse degree aqui na frente, o valor que o matemática está enxergando para essa linha aqui é de fato π sobre 4. Tá? Então, a hora que esse degree basicamente ele faz, a gente já daqui a pouco vai ver aproximações numéricas e eu vou fazer o teste com vocês. Mas esse degree basicamente está falando, ó, pega esse cara aqui, enxerga ele como um ângulo e transforma em radianos. Tá? Então, isso aqui é basicamente uma constante, que é a fração equivalente a 45 graus, só que em radianos. Então, a hora que eu calculo, por exemplo, o seno de 45 graus, ele de fato vai enxergar esse cara aqui como sendo π sobre 4. Ok? Então, para quem prefere trabalhar com funções trigonométricas aí, pensando no domínio, no argumento dessas funções em grau, dá para utilizar esse comando aqui. Tá, então da mesma forma que a gente tem as funções trigonométricas, a gente também tem as funções trigonométricas inversas, né, que são os arcos alguma coisa. Vou colocar aqui. Então, as funções trigonométricas inversas é sempre assim, né? Aqui eu tenho as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente. Para obter as inversas, é só colocar um arc à frente. Né? Então, isso aqui é o tipo de comando que eu tenho duas maiúsculas aí. Né? Então, o arc, que é algo basicamente que está alterando a função seno. Né? Então, estou pedindo o arco cujo seno é 0. Então, o arco seno, e funciona análogo para todas as outras funções. Né? Arco seno, arco cosseno, arco tangente, arco secante, o arco cossecante e o arco cotangente. Tá? Essas aqui são as funções trigonométricas inversas. Então, antes da gente continuar, deixa eu só observar aqui para vocês a estrutura do nosso texto, né, para misturar um pouco também o que a gente falou no começo. Né? Então, observe, aqui que eu tenho a introdução, esse bloco, né, eu tenho várias células, né, só que eu tenho uma hierarquia de células aqui também, porque esse bloco aqui, que está dentro da introdução, antes de começar uma outra sessão, eles representam um bloco de células, né, que está, de certa forma, desconectado desse outro bloco de células. Então, aqui eu tenho um bloco de células referente à introdução, e aqui eu tenho um outro bloco de células referentes às operações básicas. Então, eu posso organizar o meu notebook aí do matemática nessas sessões para facilitar na hora de eu construir o meu código. Né? Então, por exemplo, eu poderia minimizar essa sessão de introdução, ok? Então, eu tenho todos o meu texto aqui, os meus comandos aqui, mas se eu estou achando que o meu
notebook aqui está muito grande, eu posso ir minimizando essas sessões que eu não estou trabalhando, ok? Uma outra coisa interessante também é que quando cada uma dessas sessões poderia ser uma linha de código específico aí do seu programa, né? Aqui eu estou falando, assim, o matemática, você pode utilizar o matemática para programar também, né? Você tem as funcionalidades do tipo for, o while, o do, todo esse tipo de coisa aqui também, né? Por enquanto a gente está vendo essas operações básicas. Então, se você tem uma célula inteira aqui com determinado programa que você precisa rodar, por exemplo, para continuar trabalhando no seu matemática, então você pode selecionar esse bloco de células e, ao invés de você estar numa célula e dar um Shift Enter, você poderia selecionar o bloco inteiro e dar o Shift Enter, ok? Então, observe que ele executou tudo de uma vez só, né? Se vocês repararem aqui, você vai ver que ele vai executar todos eles, né? Então, você também, essa estrutura que você pode adicionar no seu ambiente matemático aqui, é interessante e pode otimizar aí aquilo que você precisa fazer, ok? Então, isso daqui a gente pode minimizar. Tá, então, agora a gente está trabalhando... e assim, veja, eu tenho... Aqui é o meu vamos dizer assim, a minha seção, né? Então, tem uma seção grande aqui. E eu tenho subseções que eu posso ir adicionando também no meu notebook, né? Então, por exemplo, aqui potenciação e radiciação é uma subseção que está dentro da seção funções elementares. Eu posso minimizar também essas subseções, né? E estruturando o meu arquivo. Ok. Bom, então, continuando. Uma última função, classe de funções elementares que a gente vai ver aqui são as funções logarítmicas. Tá? Então, aqui, a função logaritmo, a gente denota por log, né? Aqui, esse log, ele sempre é o log de A, por exemplo, log de A aqui, na base natural E. Tá? Então, aqui a gente não utiliza o ln. O log, que para a gente, em algumas situações, denota log na base 10, né? Aqui o log denota log na base E. Tá? Então, o log de A é o logaritmo natural na base E. Tá? Uma observação aqui, que vale para todas as outras coisas que a gente já viu, que um pouco da estrutura geral de matemática, é que os comandos, né, as funções dos comandos, a forma de se aplicar esses comandos em determinadas variáveis é padrão, é sempre igual, tá? Então, eu tenho o nome do meu comando e aonde o meu comando está aplicando determinado programa tem que estar compreendido entre colchetes, tá? Então, é sempre assim, né? Se eu tenho um comando, vou usar o comando plot, né? Aquilo que eu vou querer plotar tem que estar entre colchetes. Essa é a estrutura básica do matemática. Então, o nome do programa e o argumento desse programa no qual ele vai agir tem que estar dentro de colchetes, ok? Então, se vocês repararem aqui, é sempre igual. Arco cosseno, colchete, 0, né? Então, todos foram assim. Bom, tirando essas aqui que seriam meio... por exemplo, o chapeuzinho aqui, que é a potenciação, seria um atalho, tá? Seria um atalho. É um atalho para se realizar a potência de um número pelo outro, tá? Mas a gente tem, de fato, um comando que realiza essa potência. Então, a gente pode pensar que o chapeuzinho aqui seria um atalho para se fazer, claro, não é essa daqui, né? Mas é um atalho para se aplicar determinado comando, tá? Então, tirando esses atalhos que a gente utiliza, por exemplo, o asterisco, que é o vezes, né? Os comandos que têm nomes, assim, sempre se aplicam dessa forma, né? É o nome do comando
e o argumento que vai receber esse comando tem que estar entre colchetes, tá? Então, nunca entre parênteses ou entre chaves, etc. Ok. Então, voltando aqui nos logaritmos, o log é sempre o logaritmo de determinado número na base natural, né? Então, lembrando, esse e aqui é esse número que a gente já tinha colocado aqui, né? É a base do logaritmo natural. De fato, né, eu calculo o log de e, ele me retorna 1. Se eu quero log na base 10, então eu utilizo esse comando aqui, ó, log 10. Então, log 10 de A é o log de A na base, não, na base 10. Observe, interessante, que a hora que eu calculo esse cara aqui de maneira simbólica, o que o matemática de fato está fazendo é uma mudança de base. Tá? Então, na verdade, ele calcula log na base natural, mas ele faz a mudança de base do log de A na base 10 para log de A na base natural, dividido por log de 10 na base natural. Okay? Então, de maneira análoga, a gente tem também log na base 2, seria esse log 2, e essa regra não se mantém, tá? Eu não posso colocar qualquer coisa, por exemplo, um log B aqui, que eu vou ter log na base B. Não é assim que funciona. Então, a gente tem esses 3 comandos pré-definidos, mas tem também um comando geral, né? Log de A na base B, que é utilizar log aqui com 2 entradas, tá? A primeira entrada denota a base e a segunda entrada denota o número no qual eu quero calcular o argumento de fato do logaritmo. Então, aqui, por exemplo, log de A na base B, e aqui eu estou calculando log de B na base B, para ver que dá 1. Então, aqui, novamente, o que o matemática está fazendo é calcular esse log de A na base B utilizando mudança de base. Então, log de A na base natural dividido por log de B na base natural. Ok? Muito bem. Então, essas aqui são as funções elementares. O matemática tem um monte de função já pré-definida. Tem a maior variedade de funções especiais que existem aí, a gente tem definido aqui no matemática. Então, muitas vezes, quando você está fazendo determinada conta, o resultado do matemática aparece, sei lá, função de Bessel, no seu parcial, papapá, que não é, às vezes, um resultado explícito, mas ele consegue utilizar toda a gama de funções especiais que a gente já tem pré-definido aí, para expressar soluções de equações ou equações diferenciais, ou simplificar, por exemplo, somatórios, séries, etc. Tá? Então, essas daqui são só as funções que a gente chama de funções elementares, mas existem toda uma gama, eu não vou falar se todas as funções especiais que a gente tem, né, já pré-definidos aí, já estão implementados, mas eu acredito que se não forem todas, uma grande maioria dessas funções a gente tem implementado aqui no matemática, tá? E quando você estiver fazendo uma conta e de repente se deparar com uma função desse tipo, eu vou mostrar daqui a pouco como utilizar o help do matemática, que é uma enciclopédia matemática completíssima. Tá? Então, muitas vezes, quando você precisa saber de alguma coisa, nem necessariamente do matemático, mas entender a definição de determinada função, você pode utilizar o help do matemática, porque é muito, muito, muito completo, matematicamente falando, o conteúdo do help do matemática. Tá? Então, por isso que, para você começar a mexer, para você mexer em matemática, você tem que entender o básico, tem que entender como começar. Né? E daí, dependendo da necessidade que você vai se deparando, você vai se especializando em determinados pontos, assim, utilizando o próprio help do matemática mesmo. É melhor do que o Google, para o matemática, ok? No sentido que é mais fácil você utilizar o help diretamente, né, que às vezes é meio ruim, né? Aí você utiliza o help diretamente para entender como se fazer determinada coisa na matemática, do que ir para o Google e encontrar um
milhares de blogs aí tentando explicar uma coisa que já está muito bem construída, muito bem feito no Help de Matemática. A gente daqui a pouco vai para lá quando tiver uma coisa mais interessante aqui para ver, ok? Bom, o próximo tópico aqui, que é bastante importante para a gente também, e acredito que para vários de vocês, são aproximações numéricas, tá? Aproximações numéricas dos números, a princípio dos números que a gente tem aqui, ou de soluções de equações, etc. Tá? Bom, então, o comando para você obter, por exemplo, um número irracional, mas para identificar as casas decimais desse número, você pode utilizar esse comando n, tá? Que é a aproximação numérica de π com 20 casas decimais. Então, isso é o que eu estava falando anteriormente para você, para vocês, que esse símbolo especial aqui, de fato, ele tem um valor numérico associado a ele, que é um valor numérico irracional, né? Então, ele guarda aqui ele tá guardando basicamente a forma de se calcular, a forma de se obter o π, né? E a hora que você aplica esse comando n, que é a aproximação natural, na aproximação numérica, então você consegue obter esse π aqui com a quantidade de casas decimais que você quiser, lógico, respeitando aqui a precisão da máquina, né? Então, por exemplo, poderia pedir 100 casas decimais, aqui ele vai me dar 100 casas decimais, né? E esse n aqui funciona com qualquer coisa, né? Então, por exemplo, a base aqui do logaritmo natural, você consegue calcular também com quantas casas decimais você precisar, né? Por exemplo, raiz quadrada de 2, né? E, sei lá, seno de 1. Aqui você consegue calcular. Tá? Muito bem. Muito bem. Eu tenho mais alguma observação para fazer sobre ângulos aqui. Tá. Vou colocar aqui. Talvez eu devesse ter falado um pouco antes. Então, usando aí essa aproximação numérica, claro, que eu queria ter falado para vocês, né? Então, vamos voltar um pouquinho no comandinho que a gente viu aqui, degree, né? De transformar ângulos em graus em radianos, né? Então, por exemplo, quando eu coloco, lembra que esse 45 degree aqui, o que ele está fazendo é colocando de fato a unidade, vamos dizer assim, né? Mas seria uma fração, a fração do grau correspondente aqui, né? Então, na hora que eu peço para esse comando de aproximação numérica falar de fato qual é o número que está associado a esse 45 degree aqui, o que ele me devolve é de fato o π sobre 4, tá? Então, aqui nas funções trigonométricas que a gente estava estudando, né, o domínio é sempre em radianos, o domínio é sempre um número real, né? A hora que eu coloco esse degree aqui, esse comando não está alterando o comando trigonométrico para enxergar ou para se aplicar em argumentos de grau, né? O que ele está fazendo aqui, de fato, é transformando esse 45 em radianos e o seno, ele fica intocado aqui, tá? Então, na verdade, eu não estou, com esse comando aqui, eu não estou furando essa regra padrão, ou essa definição padrão de funções trigonométricas serem calculados em domínios, em argumentos dados em radianos, né? Basicamente, aqui o que eu estou fazendo é alterando esse 45, né? Então, aqui agora, tendo essa aproximação numérica, a gente consegue, de fato, ver qual é o valor numérico associado a esse 45 degree aqui, né? E pensando nisso, a gente tem alguns outros comandos aqui que talvez algumas pessoas são acostumadas a trabalhar com graus, minutos e segundos, né? Ou graus decimais. Então, tem um comando em matemática que é interessante só para poder fazer essa conversão, né? Então, por exemplo, suponha que
eu quero transformar 180,59 graus em graus, minutos e segundos. Então, a gente tem esse comando dmslist, que faz essa transformação, né? Então, aqui, basicamente, ele está me dando um vetor. A gente, daqui a pouco, vai ver o conceito de vetores aqui no matemática. Mas esse vetor, a informação que eu tenho que interpretar aqui desse vetor é o seguinte, ó. A primeira entrada é um número de graus inteiro dessa representação decimal aí de graus, né? Então, aqui é a quantidade inteira de graus, aqui é a quantidade inteira de minutos, e aqui são segundos, que eventualmente poderia ser uma fração aqui, tá? Então, aqui a gente tem, poderia se ter casas decimais aqui. Mas aqui sempre aparece a quantidade inteira de graus, a quantidade inteira de minutos e os segundos que sobram ali, tá? Então, esse dmslist permite converter uma quantidade decimal aí de graus em graus, minutos e segundos. Nesse caso... Professor, eu vi, o Pedro perguntou aqui, né? Obrigado por ter avisado. Não, esse cara aqui não é exato, tá? Ele tem, se a gente, vou copiar aqui e eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Então, esse ponto significa que, olha, tem mais depois desse número aí que você está vendo, tá? Como eu não pedi a precisão aqui, tá? Então ele tá guardando alguma coisinha aqui. Ok, então esse dmslist ele está transformando graus, a representação aqui em decimais, para uma representação de graus, minutos e segundos. E a gente tem um outro comando que é o from dms, que faz ao contrário, ele pega esse vetor aqui de graus, minutos e segundos e me retorna os graus, só que aí na representação decimal deles, né? Então, aqui a gente tem esse cara aqui, ok? Muito bem. Então, se a gente mistura todos esses comandos aqui, isso aqui agora eu já falo como compor comandos no matemática, a gente consegue transformar graus, minutos e segundos em radianos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho essa minha representação, né? 180, 35, 24. 180 graus, 35 minutos e 24 segundos. Então, a hora que eu aplico aqui, ó, o from dms, o que ele faz é transformar esse graus, minutos e segundos na representação decimal, só que em graus do meu ângulo. Ok? Beleza. Só que eu sei que se eu colocar esse degree aqui na frente de um ângulo em graus, né, o que eu faço é transformar esse ângulo em graus em radianos. Okay? Isso aqui é uma fração e eu estou multiplicando aqui, né, enfim, π dividido por 180. Né? Então, eu estou basicamente utilizando dois comandos ao mesmo tempo. Né? Eu estou compondo os comandos. Isso daqui eu faço a transformação desse vetor aqui em graus. Né? Eu sei que a hora que eu coloco esse degree na frente de um número em graus, eu transformo ele em radianos. E a hora que eu peço esse cara aqui, eu estou pedindo a aproximação numérica desse número em radianos, que é um número irracional. Né? Então, a gente pode compor comandos no matemática. A gente já tinha feito isso aqui, né? Mas isso vai aparecer com mais frequência agora aqui para a gente. Ok, então, de comandos básicos, de funções básicas e operações básicas, isso daqui acho que era o que eu tinha para comentar com vocês. Né? Então, tendo essas ferramentas aí já na mão, essas primeiras ferramentas de matemática em mãos, vamos começar a estudar um pouco agora de como apresentar os gráficos aqui no matemática, como trabalhar com gráficos aqui no matemática. Tá? Então, a gente vai explorar alguns primeiros gráficos, a gente vai explorar mais outros tipos de gráficos aqui também,
Mas, como a gente já estudou algumas funções, vamos primeiro verificar como é que a gente plota o gráfico de uma função real. Tá? Então, vou colocar aqui para vocês. O básico de como se plotar funções de uma variável. Então, o comando que a gente utiliza para se plotar funções funções reais de uma variável, tá? Tem como a gente plotar funções que, por exemplo, que a imagem vive num R2, tá? Mas não é esse comando. A gente tem que utilizar, por exemplo, comandos para se plotar funções parametrizadas, etc. Mas um primeiro comando de gráfico que a gente vai ver aqui é esse plot, que permite plotar gráficos de funções reais de uma variável. Okay? Então, a forma de se utilizar esse comando é bem simples, né? Então, plot é o nome do comando. Como eu já havia comentado, o plot ele vai ser aplicado em algumas opções, né? As entradas do comando plot qual é a função que eu vou aplicar e o domínio que eu vou querer plotar esse meu gráfico. Né? Então, isso aqui são as duas entradas básicas do comando plot. Então, plot sempre tem que ter pelo menos essas duas entradas. Podem ter outras que são opções, mas essas duas entradas elas sempre precisam estar presentes aqui. Então, a primeira que eu estou colocando, qual é a função que eu vou plotar? Nesse caso, seno de x. Então, divido as entradas com vírgula aqui, e depois o domínio. Né? Então, em geral, o domínio dos gráficos de funções aqui, quando a gente tem que especificar o range, onde a gente vai variar determinado parâmetro, etc., sempre é delimitado por chaves. Tá? Então, isso aqui é uma outra estrutura básica da matemática. Os comandos, os argumentos dos comandos são sempre delimitados por colchetes, e as opções de domínio, ou de variação de parâmetro, né, mas em geral de domínio, são sempre delimitadas por chaves. Tá? Então, aqui a primeira entrada do plot é a função que eu vou querer plotar, e a segunda entrada é o domínio. Né? Então, eu coloquei a chave aqui, eu especifico qual que é a variável que eu tenho que variar para plotar o gráfico, né? Essa operação de plot é uma operação basicamente numérica que a matemática faz. Ele varia o seu domínio, olha qual que é o valor da imagem e constrói o gráfico ponto a ponto e depois faz uma interpolação. Tá? Então, eu preciso falar para a matemática qual é o valor que ele tem que entender como sendo o argumento da minha função. Daí vocês vão para mim, não é óbvio, aqui eu só tenho x, nesse caso é óbvio. Mas, a gente vai ver daqui a pouco, você pode ter funções no qual um símbolo representa a variável, um outro símbolo representa, por exemplo, um parâmetro que você vai querer manipular posteriormente. Então, você precisa especificar para a matemática qual, de fato, é a variável que ele precisa olhar para se construir o gráfico. Então, aqui eu tenho x, vírgula, o extremo inferior, menos 5π, e o extremo superior aqui, 5π. Né? Fechei as chaves, fechei o colchete, e agora Shift Enter para executar esse comando. Então, o output desse comando é o gráfico da função seno de x no domínio menos 5π, 5π. Ok? Então, aqui tem diversos outros exemplos, né? Por exemplo, plotando o arco seno, né, de x, para x variando de menos 1 a 1, o plot da tangente. Então, aqui, veja, aqui eu estou plotando tangente num domínio de menos 2π a 2π. Né? É claro que nesse domínio existem pontos no qual a função ela não está definida, porque justamente são as assíntotas da tangente. Tá? Mas o matemática, ele passa por cima desse problema e entende o que você está querendo plotar aqui. Né? Claro que você tem pontos no qual essa sua função não é definida, mas ele não vai te gerar nenhum erro aqui, porque ele representa isso, de fato, como uma explosão aí. Ele não vai tentar calcular a tangente num ponto
num ponto onde ela não está definida. Plot do logaritmo. Tá? Por exemplo, se eu viesse aqui para -2, né, ele não vai te apresentar um erro aqui. Ele não vai falar assim, olha, está errado porque você está tentando calcular um logaritmo para números negativos. Né? A única coisa que ele faz aqui, como esse gráfico é um gráfico real, né, a única coisa que ele faz é não plotar a função log onde ela não está definida. Né? A mesma coisa acontece aqui com a tangente. Né? Então, onde você tem problemas de definição, ele simplesmente não plota. Né? Ele não gera nenhum erro para você. Ele não plota, ele deixa em branco aqui. Aqui, por exemplo, a função exponencial. Aqui, né, o plot não precisa ser simplesmente para funções elementares, uma única função. Né? Você pode colocar uma expressão aqui nessa primeira entrada do plot. Por exemplo, colocar um polinômio aqui. Estou misturando agora as operações básicas que a gente já viu lá em cima. Né? Então, tem x ao cubo mais 2x ao quadrado. Né? Posso plotar esse gráfico aqui. Né? Então, por exemplo, a raiz cúbica de x ao quadrado. Tem essa função aqui. Por exemplo, a raiz quadrada de x ao quadrado. Ele plota como um valor absoluto. E você, aqui é um outro comando de valor absoluto. Né? Você pode plotar o valor absoluto de x. Ok? Então, basicamente aqui, eu não estou tentando passar por todos os gráficos possíveis que a gente pode usar para plot, mas só para ver algumas possibilidades. O que tem que ficar muito claro é como utilizar esse comando plot. Tá? Então, plot tem que ter duas entradas como mínimo. A primeira entrada é a função e a segunda entrada é o domínio. Okay? Deixa eu comentar sobre algumas opções, né, que a gente pode usar aqui no plot. Existem muitas opções que você pode utilizar e a gente vai dar uma olhada daqui a pouco no help do matemática para vocês verem como pelo menos buscar essas opções. Né? Porque às vezes você quer representar um gráfico e, sei lá, você gostaria que aqui, né, aqui você tem função trigonométrica. Ao invés de mostrar esse cara aqui de -6 a 6 aqui, você gostaria de colocar de fato a escala aqui em π, né, de -2π a 2π. Então você pode alterar essa forma padrão, como o gráfico está aparecendo aqui, utilizando opções. Tá? Eu não vou passar por cima de todas as opções, mas vocês têm essas opções. Então, uma primeira opção básica aqui, então, suponha que a gente vai plotar o gráfico aqui do valor absoluto, mesmo que a gente tinha ali em cima, x de -3 a 3. Só que eu gostaria, o gráfico ele está saindo, o default dele aqui é em azul, esse azul aqui, mas eu gostaria que ele saísse em vermelho. Né? Então, ao invés de fechar o plot aqui, eu vou colocar uma outra vírgula e vou começar a colocar mais opções de estilos aqui nesse comando, né, que vão basicamente alterar aquilo que é default. Tá? Então, por exemplo, aqui eu posso utilizar o plot style. O plot style é uma opção que altera o gráfico. Né? Então, se na frente, veja, ele já colocou essa setinha automática, mas dependendo da versão ele não coloca a setinha automática, então você pode colocar você mesmo a setinha. Então, por exemplo, eu posso colocar uma cor aqui na frente, red. Na hora que eu executo, ele altera essa cor padrão dele aqui, desse azul estranho, para um vermelho. Tá? Outras opções aqui, por exemplo, poderia pedir, ao invés de mudar a cor, poderia pedir para mudar o tipo de traço, né, dashed. Então, ele coloca tracejado. Ou poderia pedir para mudar também, alterar a grossura da linha, né? Então, sei lá, thick. Deixa mais grosso em comparação com o primeiro. Ou eu posso alterar todas essas opções. Né? Então, para alterar todas as opções, eu coloco tudo que eu quiser alterar entre chaves. Né? Sei lá, red, dashed, thick.
Então, isso daqui é a forma de você alterar, por exemplo, o traço. Você pode alterar tudo que você quiser aqui, colocar nome do eixo, alterar a escala, etc. A gente já vou daqui a pouco passar para o help só para vocês darem uma olhada como que é. A gente vai chegar lá, eu vou mostrar para você, o Christian. Antes da gente dar uma olhada nas outras opções, deixa eu só mostrar aqui que você pode plotar mais de uma função ao mesmo tempo. Né? Então, por exemplo, plot. Todas as funções que você quiser plotar, você tem que colocar entre chaves. Então, por exemplo, vou plotar o valor absoluto e vou plotar o x ao quadrado. Tá? Então, observe que a primeira opção, a primeira entrada aqui do matemática, foram vários gráficos, né, várias funções. Então, todas as funções que eu queria plotar no mesmo plano, eu preciso colocar entre chaves aqui na primeira entrada do plot. Né? Então, eu estou plotando aqui o valor absoluto e o x ao quadrado. Vou colocar aqui de menos 3 a 3, o mesmo domínio. Vou colocar pode ser, de menos 1 a 1. Né? Então, eu tenho esses dois gráficos sendo plotados no mesmo plano. Né? Então, aqui, ele também tem uma hierarquia de cores aí. Né? O primeiro gráfico sempre sai em azul, o segundo gráfico sai em amarelo. Se você colocasse outros gráficos aqui, ele teria uma sequência de cores aí que ele vai utilizando. Tá? Então, observe aqui, estou colocando 3 gráficos. Ok? Sei lá, enfim. Você pode alterar também, da mesma forma que a gente alterou a cor desse gráfico, você pode alterar a cor dos gráficos. Então, agora tem que só tomar um pouco de cuidado para não se confundir com esse tipo de comando que a gente utilizou aqui. Então, vamos lá. Plot style. Se eu colocar um red aqui, o que ele vai fazer é aplicar essa cor em todos os gráficos. E talvez não é isso que eu quero que cada gráfico saia com uma cor diferente. Né? Então, como fazer isso? O que você vai fazer aqui é utilizar também as chaves. Só que, como você está plotando mais de um gráfico, a posição dessas chaves, ela muda, né? A posição das opções que você coloca na chave e a funcionalidade dessas posições, ela muda, ela é alterada com respeito ao que a gente tinha aqui em cima, né? Porque aqui a gente colocava red, dash e tick como sendo simplesmente 3 opções a serem aplicadas no mesmo gráfico. Aqui é diferente, porque Jesus, eu já vou comentar com você. Cada entrada que você vai colocar aqui tem que estar em correspondência com os gráficos que você está colocando aqui. Tá? Então, por exemplo, quando você coloca essas chaves e coloca outras opções aqui, por exemplo, green e black, né? Então, você está, vamos colocar azul aqui, você está falando, o primeiro gráfico aqui está associado a essa primeira opção, red, o segundo gráfico, a segunda opção, blue, e o terceiro gráfico, terceira opção, black. Mas e se eu quisesse colocar mais de uma opção, como eu fiz aqui, num determinado gráfico? Né? Então, agora, né, como você está plotando mais de uma função, então, cada entrada aqui são as opções para o gráfico correspondente nessas entradas. Então, por exemplo, eu queria que o primeiro gráfico saísse vermelho, só que pontilhado. Então, agora aqui, nessa posição, você coloca outra chave e vai colocar todas as opções que você quiser para o primeiro gráfico. Por exemplo, dashed, né? Aqui são todas as opções que estão sendo aplicadas no gráfico referente a essa posição aqui do vetor de plot style, né? Ou seja, o primeiro gráfico. Então, você poderia fazer a mesma coisa aqui. Por exemplo, vamos colocar aqui dashed e red também. Né? Primeiro e segundo gráfico saiu como pontilhado em vermelho. O gráfico do meio aí eu vou querer colocar ele um pouco mais grosso. E aqui no meio. Okay?
Então, vamos dar uma olhada. Eu vou responder o Christian e o Jesus ao mesmo tempo. Tá? Porque, basicamente, a gente vai passar para o help do matemática. Eu já utilizo essas dúvidas para apresentar o help do matemática para vocês. Então, deixa eu... Vamos lá, Augusto, Gabriel. Chat já... Deixa eu pegar a apresentação. Vou apresentar agora uma janela. Ô, Luana, algum comando que eu consiga esboçar gráficos sem ter a cara da função? Olha, essa sua pergunta, ela é bastante geral, né? Porque para esboçar o gráfico, você precisa ter pelo menos, você precisa ter algumas informações. Então, depende das informações que você tem. Por exemplo, existem comandos aqui no matemática de interpolação, né? Então, suponha que eu conheça alguns pontos da minha função, onde a minha função tem. Então, você pode interpolar esses pontos e obter um traço que passe por todos esses pontos, né? Então, a resposta é sim, existe, mas depende das informações que você tem. Tá? Então, conheço o máximo e mínimo das minhas funções, conheço alguns pontos. Né? Então, você pode ir trabalhando com comandos de interpolação aqui para buscar funções que satisfaçam determinada propriedade com respeito a essas informações que você tem. Né? Então, por exemplo, poderia ser funções de interpolação, que passe, de fato, por determinados pontos e satisfaça algumas restrições. Ou poderia ser uma função que melhor aproxima determinado conjunto de dados, né? Você faz algo que faça algo do tipo de mínimos quadrados, né? Então, você tem um conjunto de dados aí e você busca uma função, você não conhece qual é a sua função, mas você busca um traço aí que se aproxime e otimize a distância entre os pontos. Então, também pode fazer isso. Então, a resposta para a sua pergunta, a resposta geral seria, olha, dá, mas claro, depende de quais informações você tem para se construir o gráfico. Bom, então, agora só respondendo aqui ao Jesus e ao Gabriel, e já utilizando a deixa para apresentar o help do matemática. Então, esse cara, aqui é o help, tá? Então, isso daqui é um puta de um material muito completo, que contém muita matemática aqui dentro, e também, de quebra, ajuda a entender o matemática, o software. Então, por exemplo, vou colocar aqui, tem essa busca aqui, eu vou colocar o plot. Quando eu escrevi plot aqui em cima, ele abre o material, né, o documento referente a esse comando em específico. Tá? Então, aqui basicamente é o que a gente está fazendo lá no nosso notebook. Né? Eu estou fazendo os exemplos básicos, né? Como como começar a trabalhar com esse comando plot. Então, é isso que você encontra aqui no help dele. Tá? Então, ele está falando para você, olha, o plot funciona basicamente assim, se você clicar em detalhes, ou mesmo você olhar aqui em cima, né, aqui contém justamente a primeira coisa que eu falei, ó, o plot funciona com pelo menos duas entradas. Uma entrada é a função, outra entrada é o domínio. Né? E aqui um pouquinho mais, um pouco mais de opção. Né? Tudo bem, você pode plotar mais de uma função ao mesmo tempo, no mesmo domínio, etc. Então, isso daqui basicamente é o que a gente tinha discutido. Aqui é um pouco mais de detalhes, aqui falando um pouco das opções que você tem, mas vamos tirar esses detalhes aqui e olhar aqui na parte de exemplos. Né? Então, por exemplo, aqui é o plot básico, como ele funciona. Aqui ele já mostra um plot no qual você consegue colocar legendas para as suas curvas. Né? Então, isso aqui já é uma outra opção disponível nesse comando plot. Né? Então, ele dá o traço, ele dá a cor do traço e todas as opções que você adicionar aqui nesses traços,
e coloca o nome das funções que você está plotando. Então, existem, isso aqui a opção, a gente usou uma opção que chama Plot Style, aqui é uma outra, né? Plot Legends. Você tem o Plot Labels também, que ele coloca uma etiqueta, né, um label, aqui na sua curva, né? Sério, não sei se está muito pequeno aí para vocês, deixa eu aumentar um pouco. Não sei se está pequeno para vocês, para mim está. Ele coloca o label aí na própria curva, né? Tem opções de filling, né? Opções de preenchimento. Você pode escolher se você preenche a parte de baixo, se você preenche, né, a área entre duas curvas. Então, isso daqui são alguns básicos, hein? São basic examples. Tá? Aqui, o Jesus, não, foi Jesus não, foi o Christian, que perguntou como conhecer todas as opções disponíveis. Então, todas as opções disponíveis estão aqui, ó, in Options. Ok? Então, aqui estão todas as opções que você pode usar junto com o comando plot. Hein? E para cada uma delas, tem as opções, tem como usar as opções e exemplos. Tá? Então, para você tirar os eixos, né? Para você tirar um dos eixos, para você colocar as etiquetas, né? Para você mudar a origem do seu gráfico, né? O estilo dos eixos, né? A gente mudou o estilo da curva do gráfico, mas pode mudar o estilo dos eixos. Então, enfim, existem muitas opções aqui que você pode utilizar. Então, dependendo da sua necessidade, daquilo que você quer apresentar, você dá uma olhada aqui no Help. Isso é o que eu faço, sempre eu faço isso, ok? Não é porque eu trabalho muito com matemática que eu sei todas as opções na minha cabeça. Né? Vou fazer uma apresentação, gostaria que o meu gráfico aparecesse com uns coraçãozinhos aqui. Então, vem aqui e dá uma olhada para ver se tem como colocar coraçãozinho no gráfico. Ok? Então, o Help do Matemática é muito bom. Christian, respondido sua pergunta? Agora tem a pergunta do Jesus. Como que eu ploto uma função por partes? Então, para plotar uma função por partes, você pode definir uma função por partes e utilizar o comando plot para plotar ela. Né? Então, por exemplo, por partes, né? Piecewise. Função por partes. Aqui está falando para você como você define uma função por partes. Tá? Então, aqui já tem, inclusive, como plotar uma função por partes. Tá? Então, basicamente, você está definindo... O plot em si, a forma de se aplicar o plot é exatamente a mesma forma. Tá? A única diferença é como definir a sua função. Então, tem esse comando que permite que você defina uma função por partes. Eu não vou entrar em detalhes, mas está aqui. Tá? Mas, basicamente, você tem piecewise, que é o seu comando. Você vai colocar o argumento entre chaves aqui e você vai colocar uma chaves maior, que contém todos os argumentos da sua função. E aqui você vai colocar entre chaves também as definições da sua função. Né? Então, aqui basicamente é x² para x menor que zero e x para x maior que zero. Então, isso é uma função definida por partes. Eu só vou colocar aqui para você dar uma olhada como que é o output dessa função. Tá? É exatamente aquilo que você entenderia por uma função que você escreveria, né, uma função definida por partes. Tem uma chaves aqui, x² para x menor que zero, x para x maior que zero, e zero otherwise, zero caso contrário. Ok? Então, isso aqui é uma função que matemática entende como uma função. Então, você pode dar o plot, fazer o x variar, sei lá, de menos 2 a 2. Então, o que eu tinha comentado com vocês, o comando plot, ele funciona numa interface numérica, de fato. Para cada valor do domínio, ele constrói a altura dessa curva. Tá? Então, eu estou variando o domínio de menos 2 a 2, o que ele está fazendo é, para x entre menos 2 e 0, ele está aplicando essa regra aqui, x², descobrindo as alturas utilizando x²,
E para x maior que 0 até 2, ele está usando o x. Né? Então, ele consegue plotar, de fato, essa função por partes. Aqui. Jesus? Respondido? Gabriel, as posições do Lego, eu acho que ficou respondido ali. Vocês me desculpem, porque eu estava... Isso aqui a gente vai aprendendo com o tempo. Eu estava falando aqui, mostrando o meu notebook aqui, mas vocês deviam estar vendo só o help, né? Ok, então, basicamente, estava explicando, deixa eu mostrar aqui de novo, o output do Psoas. É aquilo que a gente entende mesmo como uma função definida por partes, ou que a gente colocaria no papel. X ao quadrado para x menor que 0 e x para x maior que 0. Então, o plot, ele simplesmente está seguindo essa regra aqui e construindo essa curva. Ok? Tá. Ótimo. Então, continuando, deixa eu perguntar para a organização aí, como que é? Até 10h40, ou eu paro um pouco antes para dúvidas? O que vocês querem que eu faça? Pode ser até 10h40, e se alguém tiver dúvida, Ok. a gente fala. Tá bom. Tá bom? 10 minutinhos aí para continuar. Ok, então, o próximo tema que eu vou comentar com vocês, que é um tema básico também, para depois a gente começar a evoluir um pouco, é resolução de equações ou sistemas de equações analiticamente. Tá? Então, com matemática, ele consegue resolver as equações a nível de manipulações algébricas, tá? Não numéricas. Ele também faz numérica, a gente vai ver como fazer numericamente, mas ele tem esse pacote de álgebra computacional que ele consegue utilizar para resolver equações de maneira analítica, né? Quando é possível de se resolver. Quando não é possível de se resolver, ele fala, não sei. E ele fala mesmo, não tem problema em falar não. Mas, ou ele fala que ele não consegue resolver, ou ele dá algo que seria do tipo uma função especial. Não é uma função explícita, mas tem ali toda uma programação ali por trás, né, ou um passo a passo de como obter aquela função. Então, vamos colocar aqui, né? Então, resolvemos equações analiticamente. Então, veja só o que eu estava falando da manipulação algébrica, né? Computação simbólica, vamos dizer assim. Né? O matemático consegue utilizar pacotes de computação algébrica para operar com símbolos de fato, fazer simplificações, etc., e obter soluções de equações que não são, que tem, por exemplo, parâmetros aí que não são numéricos. Né? Então, por exemplo, a mais simples aqui seria uma equação afim, né? Então, ax mais b igual a 0. O comando que eu utilizo para resolver isso daqui é o solve. Tá? Então, de novo, solve. O argumento, tudo que o comando solve vai aplicar, né, tem que ficar entre colchetes. E o solve aqui, ele também tem duas entradas. A primeira entrada é qual a equação que você quer resolver. E a segunda entrada é qual a variável que você quer que ele resolva essa equação. Ok? Então, primeiro, sobre equações. Observe que eu estou colocando aqui, né? O A, espacinho X, que é uma multiplicação. Cuidado para, quando você for colocar, não colocar X junto, porque ele não entende isso como multiplicação, ele entende AX como sendo um único símbolo. Então, AX mais B, e eu quero encontrar o valor de X onde esse cara aqui é igual a 0. Então, lembra lá no começo que eu tinha comentado com vocês que o símbolo de igual... ele tinha uma funcionalidade que fazia o seguinte, ele pegava o que estava do lado direito da expressão e atribuía como valor ao que estava do lado esquerdo. Então, isso é a função do igual na matemática. Aqui você não quer fazer isso, porque você não quer atribuir o zero a essa expressão que está aqui. Não, isso aqui você quer, é uma pergunta, é um símbolo lógico aqui, né? Você está perguntando quais são os valores de x. Tá ok? AX mais B é igual a 0. Então, esse igual que eu estou colocando aqui, eu vou apagar e colocar de novo, você tem que colocar, é um símbolo diferente. São dois iguais que você tem que colocar aqui. Ok? Então,
se você colocar um único igual, ele vai dar um erro. Ele vai falar que ele não consegue atribuir o zero a determinada expressão. Mas quando você coloca dois iguais aqui, isso daqui é uma relação lógica, né? Então, você está fazendo uma pergunta, quando é que ax mais b é igual a zero? Você não está tentando fazer uma atribuição de fato, né? Então, coloquei a equação aqui, tomando cuidado para colocar os dois iguais, e especificando qual que é a minha variável. Porque, por exemplo, nesse caso aqui não é claro qual é a minha variável. Eu tenho a, b e x são valores simbólicos, né? Então, na hora que eu resolvo isso daqui, ó, ele de fato ele consegue operar simbolicamente com essa equação e dar o valor do x. Aqui, observe, a e b são números, são símbolos quaisquer, né? E, nesse caso, a certamente teria que ser diferente de zero para eu conseguir obter essa equação. O matemático, o que ele faz é, olha, ele assume que as coisas dão certo, que tudo é bom aqui, e te dá a expressão simbólica aí da sua solução. Tá? Então, aqui o matemático está assumindo que o A é diferente de zero. Então, e isso daqui é uma lista de substituição, né? Uma lista de substituição, e basicamente, só para a gente entender o que está aqui, ele está falando que se x receber esse valor aqui, menos b sobre a, então você consegue resolver a sua equação. Então, você tem que enxergar isso aqui como sendo as soluções de sua equação. Você pode ter mais soluções, né? Então, por exemplo, uma equação quadrática geral aqui, ele resolve, agora ele te dá duas soluções, né? X pode assumir esse valor, ou x pode assumir esse valor aqui. Tá? Então, ele está, de fato, resolvendo. Isso daqui, você consegue continuar. Equação cúbica, né? Ele aplica aí os métodos, todas as operações algébricas disponíveis aí para obter essas soluções, né? Essa expressão geral aí das minhas soluções. Então, observe aqui que ele utiliza a unidade imaginária também para representar soluções. Ele trabalha muito bem, com muita facilidade aí com números complexos, sem problema nenhum. Uma equação quártica, né, de grau 4, ele também consegue aplicar os métodos aqui. E a de grau 5, né, uma equação geral de grau 5, como é esperado, ele não vai conseguir dar uma fórmula geral, né, porque afinal de contas ele não tem. Então, basicamente, aqui ele está falando quais são todos os passos algébricos que você precisa fazer para identificar qual é a sua solução, né? Aqui isso a gente sabe que não existe. Então, a maneira do matemática expressar a solução de um polinômio aí, qualquer aí de grau 5 é falar dessa forma, né? Então, a primeira solução desse polinômio aqui vai ser a primeira solução desse polinômio aqui. Tá? Então, o que você tem aqui dentro é um polinômio. Esse comando aqui, root, significa o seguinte: você tem um polinômio no qual a sua variável, esse jogo da velha 1 aqui, e você pega a primeira solução desse polinômio. Né? Então, ele usa também polinômios para expressar soluções de equações, que é exatamente o que ele está fazendo aqui. Olha, eu não sei a solução exata desse cara aqui, eu não sei te dar qual é os passos algébricos para obter essa solução, mas ela vai ser a solução desse polinômio. Aqui é claro que a gente fica numa coisa meio tautológica, porque eu pedi para ele resolver essa equação polinomial aqui, ele está me falando que as soluções são as soluções dela, isso é claro. Mas dependendo da equação que você tem, se você consegue passar de algo complicado para algo polinomial, que o matemática pode te dar isso como resposta, já é um grande avanço no seu problema, eventualmente. Né? Então, para a gente saber que ele tem esse output aqui como opção também. E só para finalizar, a gente tem você não precisa ser só polinomiais, né? Equações polinomiais. Você pode utilizar, por exemplo, o solve para resolver equações trigonométricas, né? E aqui o mais interessante é que ele, de fato, ele me dá todas as soluções. Né? Ele sempre tenta encontrar todas as soluções. Às vezes ele não consegue, às vezes você tem que ajudar ele. Mas ele, quando ele consegue, ele me dá todas as soluções. Né? Então, por exemplo, seno de x igual a b, ele está falando que um ramo de soluções, ou uma classe de soluções, é π menos arco seno de b mais 2π vezes c1, onde
ou se C1 é um número inteiro, né, uma infinidade de soluções, e uma outra infinidade de soluções, esse é cosseno de B, mais 2π vezes 1 inteiro. Né? Então, por exemplo, aqui eu só vou falhar aqui. Aqui ele consegue. Aqui ele também está conseguindo das soluções. Né? Mas às vezes, quando você sabe que uma equação tem infinitas soluções e você não tem todas elas, você pode, e o matemática não está apresentando de cara todas elas, você pode usar essa opção do solve, que você muda o método de resolução. Claro, é um algoritmo que ele aplica aqui para tentar buscar soluções. Né? Então você pode mudar esse método e ele passa a dar todas as soluções. Mas nesse caso aqui, certamente não seria necessário. E para finalizar, esse comando solve pode ser utilizado também em sistemas de equações. Né? Então, da mesma forma que a gente fez com o plot, eu posso, no solve, ao invés de colocar uma única equação, eu posso colocar, o Pedro, eu já te respondo, eu posso colocar mais de uma equação e pedir para ele resolver esse sistema de equação. Então, aqui entre chaves, beleza. Entre chaves tá as equações que a gente está pedindo para resolver e aqui as variáveis no qual eu quero que ele resolva as equações. Né? E a gente vai voltar nisso na próxima aula. A gente vai ver uma outra forma também de se plotar gráficos, que é o contour plot. Tá? É possível exportar código LaTeX? Sim, é possível. Possível, sim. Por exemplo, vamos pegar um aqui que não é tão feio. Por exemplo, vou pegar esse cara aqui. Né? Eu clico com o botão direito aqui do mouse, eu posso copy as LaTeX. Tá? Então, eu posso copiar esse código aqui, ir lá no meu artigo e colar. E ele fica o código LaTeX. Tá? Às vezes não fica do jeito que a gente quer, né? Mas, enfim, já ajuda, né? Ajuda muito, de fato. Bom, eu acho que por hoje acabou meu tempo. Então, amanhã a gente volta justamente aqui dessa parte de sistemas de equações e contour plot e solução numérica também de equações. O Cássio tem mais uma pergunta, professor. Ô, Cássio, a gente vai ver justamente isso amanhã, tá? Como métodos numéricos de se resolver solução. Né? O NSolve é um deles, mas tem outros também. Existem equações que tipo matemática não consegue resolver. Sim, existe outra opção para resolver. Eu vou até copiar essa sua, não sei onde, para a gente ver. Mas matemática, então, tem vários. Cada comando é um pacote de técnicas que o matemática usa para tentar obter a solução, ok? Então, o solve, ele tenta utilizar manipulações algébricas para obter as soluções. Né? Nas novas versões do matemática, o solve ele está utilizando umas coisas numéricas também, quando você não tem símbolos jogando aí na sua equação. Então, às vezes você coloca o solve num polinômio de grau 5, onde todos os parâmetros são conhecidos, ele te dá, de fato, a aproximação numérica da solução. Quando não, você tem outros comandos com outros códigos, né, associados a eles, que buscam soluções numéricas. Então, por exemplo, o NSolve é um deles, né, mas ele tenta buscar como solve todas as soluções numéricas. E às vezes ele não consegue. Então você pode utilizar também outros comandos. Por exemplo, tem um comando que chama findRoot. O findRoot, se a função for mais ou menos bem comportada, se a função, sei lá, for suave e não tiver variações muito bruscas, sei lá, Lipschitz, por exemplo, você consegue usar o findRoot sempre para encontrar soluções. Mas daí o findRoot é o método de Newton que a matemática aplica. Tá? Então você precisa ter um chute inicial da sua solução. A gente vai ver isso amanhã. Beleza? Professor, algumas pessoas estão perguntando se tem a possibilidade de disponibilizar um notebook que o senhor está ministrando em curso. Tá, tudo bem, eu faço isso. Eu vou disponibilizar, então.
Eu mando para vocês, mando por e-mail para vocês, pode ser? Você manda pra gente e a gente vê se coloca no site, alguma coisa assim. Eu disponibilizo, então, o notebook do matemática e também um PDF dele. O Luiz está perguntando qual o valor do software. Ah, Luiz, aí eu sei lá. Deve ter no site deles, né? Eu falei no começo, barato não é, viu? Mas eu comentei no começo que todo mundo que tem vínculo com a Unicamp tem o software, tem uma licença individual do software que você pode fazer download no seu computador e utilizar aí, mesmo não estando conectado na internet ou na rede VPN da Unicamp, tá? Então, você é da Unicamp? Não sei se você foi da... tá. Então, daí tem que ver aí com a universidade. Não sei se a universidade tem. Mas, assim, esse é o link, né? Mas você vai conseguir acessar. Mas tem um outro software que eu tinha colocado aqui, é o Sage, né? Eu não sei se é assim, não sei se é Sage 6. É uma versão gratuita, assim, não é uma versão gratuita do Matemática, é um software gratuito similar ao Matemática, tá? Pelo que já me falaram, eu não utilizei ele, mas é bom ter em mente para você dar uma olhada, e as linhas de comando provavelmente são bem similares. O Pablo, eu não sei se o plano básico do Wolfram Cloud é muito limitado. O que eu sei é que o Wolfram Cloud, assim, ele tem todas as funcionalidades do Matemática Desktop, até onde eu sei, tá? Ele tem todas as funcionalidades. O problema é a memória. Né? Então, às vezes a gente deixa rodando programas aqui em matemática que passam dias fazendo conta. Isso vai gastando a memória do seu computador, né? O Wolfram Cloud ele não tem essa memória disponível para você utilizar. Então, eu estava dando aula esses dias utilizando matemática e o Wolfram Cloud, eu plotei 3 gráficos lá, ele já reinicializa o kernel, ele já apaga tudo para continuar fazendo conta. Isso porque ele não disponibiliza muita memória para você poder trabalhar. Bom, o Pedro falou o preço. Tem preço para estudante, ó. Uma última pergunta, o Gabriel perguntou, professor, há como fazer um stream plot, retrato de fase em coordenadas polares? Stream plot. Você está falando de campos setoriais, é isso? Ele botou entre parênteses retratos de fase. Você deve... aqui, achei. Professor, como fazer um stream plot em coordenadas polares? Tem, sim, claro. Claro. Eu preciso entender o que você entende por coordenadas polares. Assim, o que você entende por fazer um retrato de fase em coordenadas polares. Mas, é claro, você pode, desde que você vai enxergar o seu eixo Y como o R, o raio, e o eixo X como ângulo, né? Então, sim, tem como fazer. Agora, eu não sei se você quer, porque eu sei que tem alguns gráficos em coordenadas polares que te coloca como se fosse uma esfera, assim, né? E o raio de fato. Esse daí eu não sei, mas tem como você usar o streamplot para plotar campos vetoriais em coordenadas polares, sim. Eu vou falar um pouco sobre campos vetoriais, não amanhã, depois de amanhã. Ok, queria agradecer de novo ao professor Douglas. Muito interessante aí o software de matemática. Várias pessoas estão agradecendo aqui no chat também. Parabéns, muito boa aula. E queria avisar os participantes que quem não assinou a lista de presença, o link está no chat. E amanhã a gente se encontra aqui nesse mesmo link, no mesmo horário. Beleza, queria agradecer também a participação dos alunos aí. É bastante importante aí. Para mim, parece que eu estou aqui, né? Falando, é legal que as pessoas participem. Muito obrigado. Com certeza. Então, até amanhã. Beleza, até amanhã, pessoal.